Quantas pessoas desesperadas, aparentemente, vêm até o meu privado para tratar sobre esses acontecimentos aí de nossos dias, pessoas comentando aqui no canal, até mesmo me procurando lá no WhatsApp para que eu dê a minha opinião sobre essa questão do coronavírus, essa questão da economia do mundo e todo esse alarde que estão fazendo aí nas redes sociais, principalmente nos canais aí, nas emissoras de televisão, principalmente os canais abertos como a TV Globo. Aparentemente o mundo está chegando ao fim. Será que isso é verdade? Por outro lado, há pessoas aí tão otimistas querendo fazer um jejum nacional, acreditando que tudo vai melhorar. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo sinais do fim. E todos esses sinais que nós estamos vendo é para nos alertar que ele está vindo. Talvez demore 10 anos, 20, 100 anos, mas ele vai voltar. E se você é um cristão bem esclarecido e aguarda a volta de Cristo, é claro que você não deveria nem estar tão preocupado com essas doenças, rumores de guerra e todo esse alarde que nós estamos vendo aí nas emissoras de TV. Antes de qualquer coisa, veja se você está inscrito no canal, ative o sininho, comente, né, aqui no canal, é muito bom para dar um engajamento e esse canal crescer. Também não esqueça aí de compartilhar aí nas suas redes sociais, que isso é muito bom para o crescimento do canal. A volta de Cristo será precedido por grande apostasia. Eu já vi muitas vezes cartazes e banners, principalmente no centro aqui da minha cidade, convocando as pessoas para assistir uma grande reunião de avivamento. Shows gospel para um grande avivamento. Mas a Bíblia deixa muito claro que antes da volta de Cristo, antes do fim, será um momento de grande apostasia. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então antes de vir o anticristo, antes de ser manifestado o anticristo, haverá uma grande apostasia. E nós estamos vendo uma grande apostasia. Você conhece aí quantas pessoas que você conhece que eram cristãos, né, fervorosos na fé e hoje abandonaram o evangelho, estão crendo em um outro evangelho, em um falso cristianismo. Várias lendas e várias fábulas essas pessoas estão criando para poder crer em um falso cristianismo. E tantas outras já abandonaram o cristianismo e foram para outras religiões ou se tornaram ateus. Isso já foi profetizado, a Bíblia deixa isso muito claro. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo, dando ali seus conselhos e seus ensinos a Timóteo, ele disse que nos últimos tempos haveria uma grande apostasia. Já naquela época houve uma enorme apostasia. Hoje essa apostasia está sempre aumentando e se expandindo, e nós vemos então tantas denominações criando falso evangelho. E é bem interessante que Paulo vai dizer a Timóteo que há aí grupos, né, pessoas que estão ensinando que o casamento ele deve ser proibido. E existe em nossos dias aí uma igreja que proíbe o casamento a padres principalmente, ou a todos os sacerdotes, padres, freiras, e também há grupos que acreditam que existe uma lei alimentar, que determinados alimentos, se você comer desses alimentos, você está pecando contra Deus. Comer carne de porco, por exemplo, é um pecado contra Deus. E o próprio texto diz que todos esses alimentos Deus criou para o homem, porque ele viu que tudo era muito bom. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então existe aí um falso evangelho em nossos dias,
o evangelho da conveniência, onde a pessoa segue determinado líder religioso naquele evangelho que ele acredita que é o mais conveniente, que é a verdade para ele. Então ele vai escolher o evangelho que mais cabe bem em sua vida. Quanto a vocês, cuidem que naquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouvirem desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. João está dizendo que Jesus fez vários ensinos para ele, para os apóstolos e, é claro, para os primeiros cristãos, principalmente ali no Sermão do Monte. Aqueles ensinos é que liga o homem a Deus. Se o homem ele mantém naqueles ensinos do Senhor Jesus Cristo, então é claro, o homem tem comunhão com o Espírito Santo e também tem comunhão com Deus. E uma coisa bem interessante nesse versículo que eu quero deixar bem enfatizado. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então nesse texto de 1 João, João está lembrando aquela fala muito comum e o versículo mais conhecido em todo o mundo. Então o verdadeiro evangelho não te traz riquezas, o verdadeiro evangelho não vai te deixar você uma pessoa rica nessa terra, uma pessoa sempre feliz, sem nenhum problema. O verdadeiro evangelho vai te levar para a vida eterna, para a eternidade. Este é o verdadeiro evangelho. Crer em Cristo, crer em Deus. Crer na morte do Senhor Jesus Cristo faz a pessoa ter uma vida eterna. Este é o evangelho verdadeiro. O que passar disso, com certeza, é anátema. Há um falso evangelho sendo ensinado em nossos dias e arrebanhando milhões de pessoas denominadas cristãs nesse falso evangelho. Evangelho da prosperidade, evangelho do coaching, evangelho das leis alimentares, evangelho de guarda de dias, o evangelho do nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus. Tudo isso é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho é a crença em Jesus Cristo. Automaticamente a pessoa já tem a vida eterna. O verdadeiro evangelho é muito fácil de entender, mas as pessoas arriscam em falsos evangelhos, em evangelhos complicadíssimos de entender e até mesmo explicar. E quantas pessoas se apostataram ou abandonaram a verdadeira fé para acreditar nessas maluquices aí de falsos profetas, não é mesmo? A volta de Cristo será precedida por uma sistematização da maldade humana. Quando nós falamos sistematização da maldade humana, nós estamos falando que todo mundo vai ser mal, mas nós percebemos que o mal está comum. Basta você entrar na rede social que você vai ver tudo que é mal estar ali. Você faz um comentário em alguma publicação, as pessoas já vão te maltratando. Se você buzina na rua para alguém, é perigoso a pessoa sair do carro e te agredir. A maldade humana está sistematizada. Tratar alguém mal está comum. Se alguém te tratar mal, obrigatoriamente você tem que tratar aquela pessoa mal. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Temos percebido que muitas pessoas estão valorizando as coisas terrenas, sendo muito mais amigo das coisas do mundo do que amigo das coisas de Deus. E como eu disse aqui, Jesus Cristo nos prometeu uma vida eterna, uma vida maravilhosa e eterna. Não bênçãos terrenas. A pessoa se esquece dessa vida eterna e aqui na terra tem tratado ali o seu semelhante muito mal mesmo. E essa é a sistematização da maldade humana. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, meus amigos, preste atenção, o seu coração está onde? A sua vontade, os seus pensamentos está em coisas terrenas?
em uma nova casa, um novo carro, um novo emprego, roupas, viagens e etc. Ou seu coração está em Deus? Você, quando está em seu tempo livre do seu dia, você está dedicando mais tempo a Deus, ao Evangelho, ou mais tempo em redes sociais, em filmes e séries e etc? Cuidado, viu? Onde está seu coração neste momento? Você deve pensar nisso. A volta de Cristo será precedida por sinais do mundo. Jesus Cristo, no famoso texto de Mateus, capítulo 24, ele traz ali uma lição muito interessante, né? E sinais ali que são claros em nossos dias. Todo mundo consegue perceber ali o que Jesus Cristo está falando e ver que está acontecendo isso hoje. Vamos ler aqui comigo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então percebemos que tudo isso que Jesus Cristo está falando está acontecendo nos nossos dias. E progressivamente isso tudo está aumentando a sua escala, né? Nós estamos vendo que está acontecendo muito mais isso em nossos dias. Terremotos, guerras e rumores de guerras. Você não está escutando isso aí nas redes sociais? Aliás, em janeiro deste ano teve uma conversa aí de Terceira Guerra Mundial e as pestes, as pestilências. As pestes será muito comum antes da vinda de Cristo. Então esse coronavírus é mais uma peste de tantas outras que acontecerá antes da vinda de Cristo. A perseguição religiosa, cristã principalmente, a perseguição aos cristãos também será precedida antes da volta de Cristo. E o que nós estamos vendo acontecer nesses dias é a perseguição aos cristãos, tanto na chamada Janela 1040, em países muçulmanos, árabes, nesses países já há grande perseguição. Hoje nós vemos em nossos dias as igrejas de portas fechadas, com a desculpa, do tal coronavírus. E aqueles pastores que querem abrir as suas igrejas para a congregação, a comunidade poder escutar da palavra de Deus, não podem abrir, porque está proibida aí a abertura de salões, onde reúnem muitas pessoas. Isso não quer dizer muita coisa, porque tem muitos locais com muitas pessoas aglomeradas, por exemplo, supermercados, atacadões, centros comerciais, nós vemos ali muitas pessoas aglomeradas. Mas eu não quero entrar nesses detalhes. O que eu quero dizer é que esses sinais que estão acontecendo hoje já foi profetizado, já foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. A Grande Babilônia. Lá em Apocalipse nós vemos o ressurgimento de uma cidade que já havia sido destruída lá no Antigo Testamento. O que aquela cidade está fazendo lá? Mas na realidade a cidade não existe mais, ela foi totalmente destruída. Mas o sistema babilônico volta a existir lá em Apocalipse. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da Grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. A Grande Babilônia, que já havia sido destruído, ela volta ali em Apocalipse. O sistema babilônico é real, ele existe, ele está em nossos dias. É claro que ele vai ser efetivado no futuro, mas o sistema babilônico ele é muito antigo e ele continua existindo em nossos dias. E um dia Deus vai virar o cálice de sua ira e toda a ira de Deus vai ser descarregada sobre o sistema babilônico. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada em ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia,
a grande, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Neste contexto, a meretriz, a Grande Babilônia, representa exclusivamente um império futuro, que se levantará no fim dos tempos. Será a confederação da besta, ou seja, o sistema político e religioso do anticristo, que dominará o mundo. Logo, o uso do nome Babilônia é apenas simbólico para se referir a este governo futuro. Entretanto, a exortação para o afastamento do meio dessa confusão por parte do povo de Deus continua valendo em nossos dias. Assim também, em uma denominação, quando há heresias escancaradas, confusão, governo humano corrompido, o povo de Deus deveria sair desse meio. Percebemos então que a Babilônia foi destruída, mas o seu sistema de corrupção, fé no governo humano, libertinagem, isso continua existindo em nossos dias e futuramente a Grande Babilônia será destruída com toda a ira de Deus em cima dela. Infelizmente, muitas pessoas, o povo de Deus, será enganado pelas belezas aparentes da Grande Babilônia. E essas pessoas vão desviar, se corromper, entrar nesse sistema babilônico e afastar da presença de Deus. Então Deus convoca para que seu povo saia da Babilônia, assim como no Antigo Testamento nós vemos os judeus saindo também da Babilônia e voltando para Jerusalém. Em nossos dias é muito comum nós vermos cristãos, pessoas ditas cristãs, muito envolvidas em coisas do mundo. Pessoas que perdem grande parte do seu tempo em coisas comuns do dia a dia. Aparentemente essas coisas comuns do dia a dia não faz mal nenhum. Que mal tem em assistir uma série, que mal tem em assistir um filme, jogar um futebol, colocar um piercing, fazer uma tatuagem, perder ali seu tempo na academia. Que mal tem nisso aí? Mas é verdade que o pecado está na intenção do homem. Será que essas pessoas estão fazendo isso para engrandecimento de Deus? Será que ela quer que Deus seja engrandecido em sua vida? Ou ela quer se apresentar para o mundo, aparecer, como nós vemos aí nas redes sociais, tantas pessoas aí querendo se aparecer de todo jeito, né? Para os seus amigos ali verem ela. E ela vai ficando feliz. Quanto mais curtidas e likes, mais comentários, mais essas pessoas vão ficando felizes. Mas não é apenas isso. Quantos grandes pregadores, grandes pastores, né, e mestres estão aí arrebanhando milhares de pessoas com falso evangelho? Às vezes essas pessoas até apresentam uma boa palavra, uma exposição bíblica verdadeira, mas será que a intenção que está no coração dela é realmente apresentar a palavra de Deus? Não cabe a mim nem a você julgar isso, mas Jesus conhece a intenção do homem. Então tudo isso que eu estou dizendo é para preparar você. Não fique preocupado com essas coisas que estão acontecendo no mundo, como o coronavírus e rumor de guerra, a economia que vai virar uma explosão, muitas pessoas vão perder o emprego. Isso realmente vai acontecer. Mas cuidado com a sua mente. Será que a sua mente está focada realmente nas coisas de Deus? Eu posso aqui falar uma coisa, tomara que eu não esteja precipitada, mas quando acontecer de ser colocada ali a marca da besta nas pessoas do mundo, creio eu, isso é uma crença minha, eu acredito que as primeiras pessoas a aceitarem a marca da besta dentro do cristianismo serão essas pessoas que dizem: não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, cristão pode fazer isso à vontade, a Bíblia não condena essas coisas. Então esses ditos crentes que acham que é tudo normal, não tem nada a ver, Jesus aceita aquilo normalmente. Para mim, essas pessoas serão as primeiras pessoas cristãs, né, crentes, que aceitarão a marca da besta naturalmente. E é claro que esse exemplo funciona na visão pós-tribulacionista ou até mesmo mesotribulacionista, flertando um pouquinho com amilenismo. E esses nomes estranhos eu posso tratar nos próximos vídeos. Então, meu amigo, perceba que estamos chegando já ao fim dessa jornada. Não vai demorar muito não, Jesus está voltando. Pessoas aí com medo de morrer, de pegar coronavírus. Meu filho, coronavírus é o de menos. Por todas as coisas que ainda vão vir, grandes perseguições aí vão vir, porque estamos
entrando aí no início das dores, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não concordou com alguma coisa, comente aqui no vídeo, que é muito bom isso também, viu? Comente aqui no vídeo e nós vemos então nos próximos vídeos. Até mais!